Olá a todos, boa tarde. Olá a todos, o meu nome é Carlos Kiviek e sou engenheiro eletrônico e, entre outras coisas, gosto de aplicações feitas com as placas Arduino. Participo de alguns fóruns, entre eles o LDG, o Laboratório de Garagem, e vou tratar de fazer um vídeo aqui mostrando algumas coisas básicas que para outros podem ser muito elementais e fáceis, mas para outros também podem servir de início para resolver expectativas, porque todos sabemos quando compramos uma placa, um shield, queremos colocar logo em funcionamento e ver o seu resultado. E uma das coisas recorrentes que venho vendo através do tempo é o uso da Ethernet Shield com a placa do Arduino. É muito comum as pessoas conseguirem ou tratarem de ligar ela na sua rede local e depois que conseguem isso, querem tratar, é claro, de acessá-la da maneira através da internet. Então, tratei de fazer esse vídeo muito básico, mas que trata de esclarecer alguns pontos que são essenciais para poder fazer isso, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu já tenho um sketch montado aqui, mas que é um sketch muito simples e que no vídeo vai estar a descrição do link para poder baixá-la, né? E nós temos aqui, por exemplo, o MAC address, né? Nesse caso, eu estou usando um endereço de MAC address que veio aqui por default, né? Mas eu tenho que colocar o meu MAC address, né? No caso do Internet Shield, se você observar, na placa por baixo, na etiqueta, ela tem o endereço, o MAC address próprio de cada placa, né? Então, você pode facilmente conseguir esse dado, não é difícil de conseguir. Então, vamos lá. No meu caso, o 90 fica, né? O A2 também, o DA também fica. Aqui vai ser 0F, no meu caso, maiúscula. 82, onde aqui está o outro endereço, né, que estava por default nesse sketch, foi baixado da internet para facilitar. E D0 também com letras maiúsculas, né? Notem que aqui está separado por vírgula, é comum que a gente veja esses endereços com traços, né? Mas aqui ele deve ir com vírgula. Depois nós temos um endereço aqui, que está, nesse caso é 192.168.1.17, né? Como eu sei que o meu gateway é .1, né, o final, eu sei que eu tenho aqui conectado o iPhone e outras coisas, mas sei que não tenho 17 coisas conectadas aqui. Então, eu sei que isso aqui está livre, mas não impede que eu coloque até 255, né? Eu poderia colocar 170, 177. Ou seja, o importante é que não colida ou não entre em conflito com alguma coisa que eu já tenho coloquei. Então é sempre bom procurar um número alto, né? Nesse caso eu coloquei 17 porque eu tenho certeza de que além do gateway, né, eu tenho acima daqui, eu não tenho 17 coisas colocadas, então eu estou seguro, né? Esse daqui é o endereço do gateway, que ele é padrão, né? Alguns gateways possuem tem um 0 em vez de 1, né? No meu caso é 1.
Uma forma simples de você saber o seu gateway é você executar o cmd, né? E logo você colocar ipconfig. Com isso, você pode deixar mais maior aqui, e com isso você já vai descobrir, por exemplo, qual é o seu gateway padrão. Se ele é 192.168.1.1 ou 192.168.0.1, enfim, o que seja. A sua máscara, que geralmente é 255, 255, 255, né? Então aqui é o limite daquele 17 ou 170, ou o que seja, né? De o maior número de dispositivos que pode ser colocado. E, bom, o resto aqui não tem importância fundamental, mas pelo menos aqui você já sabe se seu gateway ele é ponto 1 ou ponto 0, ou qual é o endereço certo do seu gateway para você colocar 192.168, 1, 0, ou seja o que for, e o seu número, o número que você vai atribuir para a sua placa do Ethernet Shield, né? Que no meu caso aqui seria, eu atribuí o 17, além do MAC address, né? Esse daqui é o padrão, como vocês puderam confirmar, é o endereço padrão do meu gateway, né? E a submáscara, né? A máscara de rede, né? Aqui nós temos o Ethernet Server, o endereço do meu gateway aqui, no caso de acesso. Então, essa daqui é a minha intranet, a minha net local, a minha rede local. Então, eu tenho aqui 80. Em alguns casos, podia ser um outro, mas o padrão é 80 nesse caso aqui, né? Então, vamos lá. Com tudo isso daqui colocado, mais isso daqui já digo, é um código que você pode baixar da internet, mas eu vou deixar um link para teste, o que seja. O que ele faz é ligar um relé, é ativar ou desativar uma porta. Então, o que você tiver naquela porta, ele vai acender ou vai desligar da maneira que E ele tem uma página, uma página já escrita aqui, com os botões para ativar ou desativar essa porta. Aqui no meu caso eu coloquei na porta 4 para facilitar aqui, mas podia ser a porta 13, a porta 2, enfim. Desculpa, a 13 não, porque a 13 vai ser ocupada por um pino do Ethernet Shield, né? Então, bem, continuando aqui, eu só estou aproveitando para colocar aqui o Shield aqui, encaixar no computador, ligar no computador aqui para poder passar o código. Pronto. Então vamos lá. Com todos esses dados, MAC, o IP já definido, o gateway e a máscara e o server, né, que nesse caso é 80, nós podemos dizer que já estamos prontos para que esse código seja instalado, e uma vez que você conecte o seu Ethernet Shield com a sua placa Arduino na sua rede, através de um cabo de rede, né, você vai poder acessar através desse endereço, ou seja, você vai abrir o Internet Explorer ou o navegador que você deseja, né, e você vai digitar apenas esse endereço e você vai acessar e vai poder visualizar a página que está escrita aqui, né? Então você vai poder acessar e fazer a operação de ligar ou desligar esse pino, enfim, poderia ser várias coisas, mas isso é o básico, né? Agora, eu vou colocar no meio do vídeo depois, né? Eu estou comentando agora, mas no meio do vídeo eu vou colocar depois ele conectar, a placa conectada, para ilustrar um pouco mais isso daqui, né? Pois bem, uma vez que nós temos conectado na rede local, né, na sua rede local, você já acessa, tudo bem. Agora, a maioria das pessoas, depois que faz isso, pretende, é claro, como todo mundo, eu quero acessar a minha placa, mas através da internet, né? É possível acessar.
Mas a gente deve levar algumas coisas em conta já. Não é só passar esse código e conectar na rede local. Uma das coisas que nós devemos levar em conta, principalmente, é que esse número aqui de IP, esse endereço de IP, não é o endereço de IP da sua rede de internet, do seu roteador. Na realidade, isso daqui é um acesso local. Então, o seu endereço de internet, se você quiser conhecer, é muito simples, existem diversos sites. Mas se você colocar no Google, por exemplo, isso, como saber a porta que está aberta, ou que seja, né, alguma coisa assim, você vai encontrar várias. Eu, nesse caso, seleciono esse site aqui porque eu achei ele muito bom, né? Então, nós vamos ver lá, olha. Opa, deu um erro aqui, mas sem problema, vamos mandar outra vez. Pronto. Esse site ele é muito bom porque, além de ele te mandar o atual IP, né? Porque nosso IP é importante lembrar, eu não quero complicar muito, né? Por isso daqui é para iniciantes mesmo, mas trata-se de que a maioria das pessoas tem um IP que não é fixo, ele é dinâmico, né? Então, cada vez que é desligado o modem, ou mesmo sua operadora, por X motivo, esse número de IP pode mudar constantemente, né? Então, esse número de IP seria o que você iria acessar caso você queira acessar, você já conectou na rede local, mas você quer acessar pela internet, pela web, né? Então, teria que fazer-se outros procedimentos. Então, aqui você tem o seu IP atual de acesso, que no caso é o meu, né, que eu estou mostrando aqui. Mas acessando essa página, ela vai te mostrar. E além disso, esse site tem a possibilidade de você verificar se a porta, que nós vamos ver em seguida, ela está aberta, né, para poder acessar através da internet, você tem que abrir uma porta também, né? Então vamos lá. Feito tudo isso aqui, você já jogou o Sketch para o Arduino, certo? Já transferiu, fez a transferência para o Arduino, mas você antes acessou a rede local e tal, né? Então agora você vai acessar a internet. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a sua senha do modem, acessar o seu modem roteador, né? O que você tem, o roteador, modem, o que seja, e você tem que liberar uma porta para poder acessar. Ou seja, você vai liberar uma porta dentro do seu roteador e associar essa porta com o número IP que nós vimos ali no código, né? E o MAC address, para você poder acessar depois de forma externa, através da internet, né? Então, eu vou mostrar aqui no meu caso, eu vou acessar a minha rede, né? Eu vou dar uma pequena pausa aqui. Bem, continuando, no meu caso eu tenho Live Team, né? A senha master, né? Porque não é a senha de mim, você tem que conseguir a senha master do seu roteador. No caso, nesse roteador eu preciso da senha master, senão, por mais que eu faça alguma configuração, ele não grava o que a configuração que você mudou, né? Então vamos lá. Para acessar o roteador, eu vou colocar o meu endereço de gateway, aquele que vocês viram lá, que é 192.168.1.1. Aqui já está pedindo a senha, né? Eu vou pegar a senha master, que é essa daqui. Tá? Vou colar aqui. E a senha, eu digo login, né? O nome de usuário, né? E a senha é a mesma. Então damos OK. Pronto, acessamos já o modem roteador, né? Aqui nós vamos procurar esse Advanced Setup, né? E vamos trocar só duas coisas. Vamos mexer em duas coisas: LAN e NAT, né?
Em LAN, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar a dead entries, né? E vamos colocar em MAC address, eu já tenho colocado aqui, vocês podem ver que bate com aquele endereço MAC address que eu coloquei lá, separado por 2 pontos, né? Então eu coloquei o meu MAC address e em IP address eu coloquei o endereço que eu tinha lá de IP, que eu adicionei lá, né? O final 17, certo? Então, a dead entries, no added ele vai pedir um número de MAC, né? E o número de IP para associar com esse MAC. No caso, o meu aqui já está associado, né? E depois disso, nós vamos em NAT, né? NAT. E aqui nós vamos colocar a DD, né? ADD, né? Então vamos adicionar, por exemplo, nos campos, que são esses campos aqui que vão ficar possíveis de serem escritos, né? De gravados, nós vamos colocar um nome. Eu tenho, por exemplo, aqui Nano e Arduino, né? Porque eu tenho uma placa Nano e também Arduino, então estão colocados os dois já, né? Mas no campo que se abrir em ADD, você vai colocar o nome da placa, ou como você quiser chamá-la para poder lembrar o nome dela, né? Como você achar melhor, isso é indiferente. Aqui você vai liberar a porta, né? Aqui também você vai liberar o final da porta. Eu não vou entrar muito em detalhe disso, porque poderia ser o começo, abrir com essa e terminar em um número mais alto. Mas enfim, e eu sempre recomendo você procurar uma porta de número bem alto, como aqui, por exemplo, 57, 40 mil, alguma coisa assim, né? Para não ter conflito com outras portas, mas tudo bem. Então, o mesmo número de porta para começar e para finalizar também o mesmo número, mas esse número podia ser maior também, indiferente, né? Então ele seria de tal, né? Final 84 até 480, sei lá, você podia escolher, né? Então, aqui ele te dá a opção de TCP, UDP, também não vou entrar em detalhes porque não é objetivo, senão vai ficar muito longo isso daqui, depois não dá nem para publicar o vídeo, né? E aqui o IP, que eu já coloquei, você pode ver, 192.168.1.17, você pode ver que para o Nano eu coloquei uma outra porta, né? Aqui é 384, aqui 284, e aqui 1.50, né? Aqui era 1.17, mas só para mostrar para vocês a diferença. Nesse caso eu estou usando essa placa agora, tá ok? Quando você terminar isso, você vai dar aqui um reboot. Eu também não vou dar agora o reboot, porque senão eu ficaria sem internet e enfim. Quando você dá o reboot, ele vai reiniciar e vai voltar para essa tela novamente, né? E vai acender esses 2 LEDs virtuais aqui e vai escrever aqui que ele está conectado novamente. É um reinício, um reboot mesmo do modem para ele gravar as mudanças que você fez, né? Então, gravei LAN, MAC address e IP address, né? E em NAT a porta que você deseja liberar. Nesse caso eu liberei a 57.384, tanto de entrada como de saída, né? Tanto o começo como o final, vamos dizer, né? Então, ok, eu não vou dar o reboot, como eu disse, era simplesmente para mostrar, então aqui podemos fechar. Nada mais para fazer aqui nesse modem, né? Agora, uma coisa que é bastante importante também. Você tem um firewall, todos temos um firewall, no caso do Windows, né? Eu tenho aqui o firewall, que ele precisa ser também liberar aquela porta que você liberou no seu modem, porque senão ela pode estar liberada lá, mas o firewall interpretar de que você está tendo um ataque indesejado, vamos dizer assim, né? Que então ela fecha a porta, não permite o acesso. Então você vem aqui, painel de controle firewall, né? E configurações avançadas. Em configurações avançadas, você vai ter a possibilidade de
criar regras para uma determinada... Então, por exemplo, eu já criei uma regra aqui na entrada, né, que é Arduino, vocês podem ver a propriedade aqui, né, mas isso são coisas que eu já escrevi, né, mas para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, você vai criar nova regra, né, que foi o que eu fiz para chegar nisso daqui, né, então, nova regra. Ele vai falar, vai ter várias opções, nesse caso é porta, o que eu quero fazer para a nova regra, né, TCP ou DP, às vezes é bom escolher repetir, fazer tanto TCP como depois do DP também, mas nesse caso você vai colocar o número da porta aqui, né? Eu estou fazendo aleatório só para mostrar aqui, né? Para não cancelar. Enfim, você vai dando o avançar e tal, é bem simples de entender, né? Então, quando você já criou as duas portas, tanto de entrada, você vai repetir isso duas vezes, né? Porta de entrada e porta de saída. É praticamente a mesma coisa. Se eu procurar aqui, eu vou ter também outro Arduino, que é, no caso é esse daqui, e as propriedades praticamente vão ser as mesmas, né, que eu escrevi anteriormente, que foi liberar aquela porta de número que tem a ver com a porta que eu escrevi lá, 57384, ou seja, liberei no modem, mas liberei também no meu firewall. Tá? Aqui não tem OK, não tem salvar, não tem nada. É só liberar e depois fechar e já está tudo pronto. Tá? Então vamos lá, pessoal. Feito isso, a única coisa que eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma mudança para poder acessar externamente, via web, né, nesse caso agora, é trocar o 80, que era o acesso para a minha rede local, né, para a porta que eu liberei, a porta que eu vou acessar externamente, né? Então, aqui nós vamos colocar não mais a porta 80, que era a rede local, e sim uma porta que eu liberei para acessar externamente, certo? Então, feito isso, nós podemos carregar esse código, tá? Eu estou repetindo aqui, já estava até carregado, mas estou repetindo só para vocês acompanharem melhor, talvez, né? O que eu tenho medo é que fique muito longo o vídeo e não possa nem subir, né? E também para não ficar muito chato também, né? Mas a ideia é ajudar os que tenham dúvidas, né? De uma maneira bem gráfica, né? Porque eu vejo que é muito recorrente esse tipo de dúvida. Então vamos lá, já carregou, está tudo certinho. Então aqui nós já podemos minimizar, a placa já está carregada. Como eu disse antes, o nosso endereço para acessar, não localmente, que localmente era esse endereço, certo? A porta era 80, e era 192.168.1.7, se eu colocasse isso no navegador, eu ia acessar localmente com a porta 80, mas agora nós temos que acessar com o externo, que nesse caso é esse número aqui, certo? Seguido de 2 pontos, isso é o que a gente vai colocar no navegador. 2 pontos e a porta. Então, se no meu caso era 57384, é esse o endereço que eu vou poder acessar externamente, via web. Se eu tentasse com aquele 192.168.1.7, eu jamais conseguiria. E outra coisa muito importante é a seguinte, você estando na sua própria rede, por mais que você faça tudo isso e tente, vamos supor que você, com o seu celular, tente acessar, mas os dois estão na mesma rede, na sua rede local. Você não vai conseguir. Você tem que fazer tudo isso e acessar ele por outra rede. É muito simples. No meu caso, por exemplo, só para ter uma ideia, eu conecto ele na minha rede local e através do meu iPhone eu desconecto ele da rede local, fico com o meu provedor que é a TIM também, mas com a rede 3G, vamos dizer assim, né?
e através da rede 3G eu posso acessar. Se eu ficar na mesma rede Wi-Fi com o iPhone, eu não vou conseguir acessar isso daqui, tá? Então vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou agora pegar a placa e levar para ligar ali no onde está o meu roteador, tá? Então só um minutinho aqui que eu vou dar uma pausa. Bem, a placa já está conectada na minha rede, né? E como eu disse para vocês antes, esse site é bom, existem vários, né? Mas é bom porque você, além de pegar o seu endereço atual, né, o seu IP dinâmico atual, você também pode verificar se a porta que você abriu, ela está realmente aberta. Quer dizer, se o firewall não está impedindo, se não tem alguma coisa que está errada, isso é bom para você não ficar quebrando a cabeça. Então vamos lá, olha, no meu caso, lembra que a gente colocou 5, vamos dar uma olhadinha aqui, 57.384, certo? Então nós vamos pedir para o site para testar se a nossa porta 57.384 está aberta. Então nós escrevemos ela aqui em porta e verificar. Verificando aberta. Tá? Ou seja, a gente sabe que a porta está liberada. O firewall não travou, não tem nada errado, está tudo certinho. O modem também não travou o roteador. Então, a porta está aberta, eu já posso acessar com aquele endereço que a gente já falou aqui, né? Que é esse daqui. Então o endereço de acesso vai ser 189, né? Que a gente pegou dali, lembrei bem, né? 45.2, tal e tal, né? Esse endereço que está aqui, 2 pontos e o número da porta, 57.384, ok? Então, com tudo isso agora, eu vou fazer um acesso através do meu iPhone, como eu falei para vocês, né? Que eu tenho que sair da rede, eu não posso estar na mesma rede, lembrem disso, que é importante, para não quebrar a cabeça também. E depois eu posto, no final do vídeo, eu posto esse resultado, né? Eu gravo com o celular e gravo esse resultado, que é nada mais, nada menos que uma página de liga um relé ou liga LED. Nesse caso eu vou usar um LED para não fazer um negócio tão complicado, né? Mas é acionando uma porta, depois o que você vai colocar na saída dessa porta já é problema de cada um. Mas a intenção era isso daí, é mostrar mais ou menos como funciona isso daí de forma rápida, vamos dizer, né? Porque o vídeo não tem muito tempo, senão depois fica longo, né? E a intenção é essa. Espero que tenham gostado, que sirva para alguém. Eu sei que é uma coisa simples, muito básica para outros, mas todos nós aprendemos de alguma forma em algum momento, né? E eu sei que a gente tem ansiedade sempre quando a gente compra uns bichinhos desses, de querer botar para funcionar, né? Então era isso daí, pessoal. Um grande abraço a todos. O meu nome é Carlos Kiviek, eu sou engenheiro eletrônico e moro no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Um grande abraço a todos. Saudações. From